Mais uma vez na Vesa TV, O Que Não Fazer em Vendas, nosso podcast sobre vendas modernas, sobre vendas consultivas. E mais uma vez aqui com ele, o inoxidável, o imparável Luiz Schmidt. Não tão inoxidável assim, que passei dos 40, já tá oxidando algumas coisas. Eu quase falei imparável, falei não, imparável não, pelo amor de Deus, esse negócio não gosta de imparável. Tem algumas palavrinhas que estão ficando em desuso porque estão usando muito, tá perdendo, mas a gente sabe que você aqui tem algumas palavrinhas que a gente cutuca pra você aprender. Prazer, eu sou o Luiz, tô aqui com meu amigo Hugo mais uma vez, que bom, que felicidade estar aqui. Aí, meu irmão. Olha só, segunda temporada, episódios maiores, a gente já tá fazendo isso com tranquilidade, é que nem correr, cara, a gente já tá aqui, ó. Ganhou musculatura, né? Tamo soltinho. O que é legal, as pessoas estão aprendendo muito, a gente tá gerando muito conteúdo. Sim. As pessoas têm visto os episódios e a gente tem usado o episódio, eu tenho particularmente usado o episódio como instrução, material de instrução para as pessoas. Sim. Então a gente está com certeza fazendo um benefício à sociedade e entregando para você gratuitamente, e claro que aqui usando todo esse estúdio da Vesa TV, o trabalho da Vesa também. Então, de novo, é um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Olha só, O Que Não Fazer em Vendas é um podcast aqui publicado, transmitido pela Vesa TV, né, nos estúdios da BC-Com. É um prazer estar aqui todas as terças-feiras, às 21h30 na vesetv.com.br e, lógico, retransmitido ali ao longo da semana em alguns espaços. É claro que você também nos encontra no YouTube e nos encontra no YouTube da Vesa TV e também no aplicativo da Vesa TV que está ficando prontinho e logo mais você vai poder maratonar por ali também. Além do mais, existe uma playlist O Que Não Fazer em Vendas no Spotify e outros agregadores de áudio, não é isso, Luiz? É isso aí, a gente tá, à medida que vai saindo o episódio, a gente vai atualizando a nossa playlist só para você ouvir só os nossos episódios. É claro que no episódio, no canal da Vesa TV, você tem todos os episódios aqui, não só o do nosso podcast, tem vários outros. A gente selecionou só o do Que Não Fazer em Vendas para você maratonar, ouvir, compartilhar com o teu time, e é isso que a gente deseja mesmo. É isso aí. É lógico que você pode opinar sobre novos temas, mandar novas perguntas para mim. Se você quiser mandar para mim, você manda nas minhas redes sociais. Vitão vai colocar ali rede social. Você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn. Sim, para assuntos de vendas e marketing é a rede que eu mais utilizo, o LinkedIn como Hugo Palestrando, mas você pode me seguir também no Instagram como Hugo Palestrando também. E tu, Luiz? Onde as pessoas te acham? Em qualquer lugar. Olha só, tamo junto. É assim, particularmente, eu uso muito mais o Instagram, é @Luiz Schmidt. Schmidt é SCHIMITD, tá? No LinkedIn eu também tô, tanto que teremos em breve um episódio com especialistas do LinkedIn. Olha só, novidade. Temos episódios com especialistas do LinkedIn, tô lá também. E, Hugo, eu criei, sabe o quê? Uma newsletter no LinkedIn, brincando, cara. Olha só. Chama Conexão Vendas, já estamos em perto de 800 inscritos, contamos com você que tá no LinkedIn. Toda sexta-feira tem um artigo sobre vendas, escrito especialmente para você. Que bacana, Conexão Vendas. Conexão Vendas é um artigo que eu criei, uma newsletter lá. Essa foi uma dica que a gente pegou aqui com a Paula lá. Falou, olha, crie os seus newsletters que eles entregam muito mais. De fato, isso é verdade. Olha só, que legal, que bacana. Eu preciso tomar coragem ainda. Escrevo um monte, faço um monte. Eu admiro quem está fazendo newsletter no LinkedIn, que eu acho que é um grande barato. E você falou muito bem, né? Na próxima semana teremos uma super especialista sobre LinkedIn, sobre vendas, sobre captação de clientes via LinkedIn e vai ser muito legal. E hoje hoje é aquele que é sebo nas canelas que vai vir chute, viu? Porque é dia de aulão, certo? Para você que tem acompanhado O Que Não Fazer em Vendas, alguns dos episódios, estamos somente eu aqui e o Luiz, onde a gente faz um aulão sobre vendas. E dessa vez, Luiz, nosso primeiro aulão sobre liderança, hein, bicho? Eu queria ter trazido meu chicotinho. Que horror, não, É brincadeira. Outro dia, eu e o Hugo, nós estamos fazendo uma convenção de uma empresa e o assunto era liderança e eu levei um chicote para mostrar pro povo como que era antigamente. Como tem alguns líderes que ainda acham que é desse jeito, que é no chicote, que eu faço, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e é assim que funciona. E a gente mostrou que não é só dessa forma, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos adiantar o assunto. Isso, exatamente. Olha só, os nossos aulões, eles são momentos importantes, porque a gente
gente aprofunda mais em alguns assuntos, nós já estávamos prevendo fazer um aulão sobre liderança, e é claro que a gente está chamando esse de primeiro aulão sobre liderança, porque liderança e liderança em vendas é um assunto que praticamente não se esgota. Então nós escolhemos alguns itens aqui, Luiz fez aqui um roteiro bem legal, a gente vai puxar esse roteiro, vamos debatendo algumas coisas, e para você que está assistindo, de novo, acesse a gente pelas redes sociais, mande suas perguntas e seus questionamentos, que aí nos segundos aulões, né, no segundo aulão sobre liderança, a gente vai temperando com a tua opinião. Certo, Luiz? Bora. Bora lá. Então, vamos começar sobre estilos de liderança. Estilos de liderança. Na convenção que nós participamos, eu apresentei 2 lá. E eu chamei de capacho ou capataz. Porque, de fato, você percebe no seu dia a dia que alguns líderes acham que são capatazes. Eu mando, você obedece, eu quero o seu braço e não a sua cabeça, faz desse jeito e acabou. Em vendas, é aquele tipo, por exemplo, o cara que fala assim, liga pro cliente e segue desse roteiro, desse jeito e tudo mais. Aí a pessoa liga, fala um assunto diferente, puxa um rapport diferente, o cara vai lá e rechaça o rapport que, às vezes, a experiência daquele vendedor até diria para ele se conectar melhor, diria para ele falar de outro jeito, e aí o cara tá treinando robôs. Quando, na verdade, a gente tá falando em vendas. Eu treino ser humano para falar com outro ser humano. Exato. Do outro lado, a gente tem o líder capacho, que é o líder que ele quer ser amado, ele quer ser querido, ele quer ser adorado pelas pessoas, mas ele não cobra, ele não coloca processo, ele não lida com o clima, ele não sabe lidar com o conflito, ele não dá um feedback, de fato, ele não faz a pessoa crescer. E às vezes, Hugo, a gente precisa ser um pouco mais enfático, um pouco mais duro para a pessoa crescer. Já presenciei diversas vezes isso, eu era o capacho. Hoje eu não sou o capataz, graças a Deus. Boa. Mas, de certa forma, eu era aquela pessoa que queria ser amado, adorado. Só que eu percebia que as pessoas que estavam em volta, elas não cresciam. E eu comecei a perceber que a minha falta de posicionamento fazia o meu time não crescer. A minha falta de posicionamento fazia o meu time e as minhas pessoas não terem resultado. Então, muitas vezes, o líder que está ouvindo a gente, você não cobrar uma pessoa, não falar com uma pessoa, você está deixando ela crescer, você está acabando com a carreira dela, você está desmerecendo o resultado da tua empresa. É nessa linha, Hugo, que eu coloco a pergunta para você, quais outros estilos que você também visualiza e se isso que eu falei de fato é verdade? Eu vou primeiro aí comentando esses 2 estilos que realmente a gente vê muito, né, Luiz? A gente vê muito em vendas. Vamos começar pelo líder capataz, você falou, Capataz. certo? Que é na base do chicote. Que eu vejo, cara, tem 2 coisas que a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo aqui no Que Não Fazer em Vendas, né? Que a primeira vendas não é só uma questão de pressão e emoção. Legal? Então eu percebo muito que o líder capataz, como você trouxe, ele é aquele líder que acha que energia e a motivação que ele acha que coloca no time é o que serve para vender mais o tempo inteiro. E não é nada assim. Não é nada assim. Primeiro que você agride as pessoas. Né? Existem pessoas, existem liderados que por N motivos se deixam ser agredidos. Sim. Ok? Mas não é saudável. Não é saudável. E principalmente para o tipo de vendas que a gente traz aqui no Que Não Fazer em Vendas, que é uma venda mais consultiva, é uma venda de mais entendimento da dor do cliente, de construção de valor. O líder capataz, o líder que é por pressão e emoção, ele, na verdade, está minando especificamente o potencial de realização de negócios do seu time. Com certeza. Não é? Com certeza. Porque ele tá tirando das pessoas a possibilidade delas, como você trouxe, pelo seu repertório, pelo seu conhecimento, melhorar suas vendas, né? Temperar as situações de vendas de uma forma, a partir do conhecimento que elas têm, né? E aí, de vez em quando, a gente se depara com líderes fazendo assim: mas aqui, Hugo, meu time não consegue entender essas coisas mais complicadas. Meu time aqui, não, as pessoas têm que ser na base da pressão. Ô, Tigrão, então é o seguinte, cara, se você não tem pessoas capacitadas dentro do teu time, a culpa continua sendo sua. Pois é, cara. Legal? Ou por ter contratado pessoas que para aquele tipo de vendas elas não têm habilidades básicas para desenvolver, ou porque você desistiu de desenvolver. E normalmente, essa é a questão, você desistiu de desenvolver as pessoas para que elas possam chegar num patamar de você poder ter uma liderança mais aberta, mais amena e mais evolucionista, né? Dentro dessas pessoas. O time não é azeitona.
nem azeite. Sabe como é que é o cara que traz o time azeite? Eu gosto dessas analogias, né? Se vendas fosse pressão, o seu resultado final seria azeite, porque o azeite só sai quando você pressiona a azeitona. Isso aí. Querido, pressão não funciona, não é desse jeito. Existe momento certo para você colocar pressão na medida certa. Mas a gente vive tempos em que as pessoas, elas automaticamente, quando você coloca um processo nela, em vendas principalmente, ela se pressiona. A meta pressiona, o cliente pressiona. O próprio sistema da empresa pressiona. Então a gente vê vendedores que a gente tem que lidar com a ansiedade deles, porque o próprio resultado pressiona. É isso aí. Ainda eu coloco um líder lá que, além disso, eu ainda falo que você está fazendo errado, que a proposta está feia, está zoada, o cliente está não sei o quê. Tá... Cara, não basta a pressão do sistema, você ainda tem a pressão da pessoa. E aí tem aquele líder que, além dele ser o capataz, quem está no cabresto é ele. Porque ele está fazendo desse jeito, não está dando resultado, e ele ainda acha que está certo. Isso aí. Aí chega, pergunta pra gente, como consultor, e aí você fala uma coisa e ele retruca. Cara, se não está dando certo, aceita a opinião. Exatamente. O cara está fazendo desse jeito, não está dando certo, ele ainda não aceita a opinião. É isso aí. E tem uma questão aí, né, Luiz? Porque assim, tem certos líderes de vendas que perdem a oportunidade de melhorar suas empresas. E vou dizer por quê. Porque ele vê que as regras de vendas estão ruins, ele vê que o método de vendas que a empresa está utilizando é ruim, a diretoria, por cultura ou por desejos ou por necessidade, bota uma pressão excessiva em vendas. E ao invés dele falar assim, opa, peraí, olha só, esse resultado que vocês estão querendo aqui a gente não vai alcançar, não. Ou por questões de mercado, ou por questões de produto, ou por questões de time, ao invés dele segurar a pressão da diretoria, negociar metas, negociar atingíveis para dar mais tranquilidade para desenvolver e implementar um time e trazer resultados, ao invés de fazer isso, ele simplesmente pega a pressão da diretoria, as regras ruins, os métodos ruins, as dificuldades empresariais e derruba todas elas dentro do time de vendas. Falando ainda de estilo de liderança, a gente falou do capataz, a gente falou do capacho, mas tem também o cartesiano. É aquele que ele criou a regra, é o Zé Regrinha. Ele criou a regra, é daquele jeito, e é daquele jeito, e é daquele jeito. E aí, às vezes, a gente está lidando com vendas. Eu tenho um cliente que tem uma necessidade específica, tem outro que tem uma necessidade específica, e não tem maleabilidade nesse processo. O processo é muito rígido, o processo é muito chato, e às vezes você está questionando e falando, olha, a gente pode fazer mais rápido? A gente pode fazer diferente? Entregando o mesmo resultado, melhorando a experiência do cliente? Não, porque o processo é assim. Ele não questiona os próprios processos. É tudo bem, a gente entende. Um playbook é feito para você seguir o playbook. Mas será que não dá para fazer uma revisão melhorando a experiência do cliente? Muitas vezes o Zé Regrinha está vendo a regra e não está vendo o cliente. Ele não está olhando o cliente e perguntando para o cliente como é que foi a tua experiência. Será que a gente poderia te atender de uma forma diferente? Mais rápida, mais simples? Né? Melhor, mais barato. Então, o que acontece com o Zé Regrinha? Ele só muda a regra dele quando o concorrente vem e faz uma coisa diferente, ele começa a se mexer para poder mudar. Porque enquanto isso é a regrinha dele que faz, que funciona. Você percebe pessoas assim também? Sim, eu acho que aí vem duas questões sobre o Zé Regrinha que Zé você Regrinha. trouxe. Que é assim, a primeira é o seguinte, né, cara? Vendas tem muita vaidade envolvida. Sim. Né? Porque uma das grandes características de vendedores, e eles precisam ter, é ambição. Legal? Vendedor que não tem ambição, muito provavelmente eles não vão alcançar resultados que eles poderiam alcançar. Exatamente. Legal? Só que junto com a ambição, que vamos dizer assim, é um pedaço do orgulho, né? Vem a vaidade também. E a vaidade é um grande problema na liderança. Porque a vaidade na liderança e é muito louco isso, né? Porque a vaidade na liderança é aquele líder que tira o foco do sucesso que os vendedores poderiam entregar para querer ter foco no sucesso que ele está fazendo no time. É o vaidoso, o narcisista, né? Então, as regras são as minhas, os processos são os meus, porque eu toco esse time. E aí ele oprime, ele acaba com a moral, com a autoestima do time. E ele não desenvolve ninguém. Ele não desenvolve ninguém. Ele não desenvolve. Por quê? Porque ele é o máximo.
Ele é um cara muito bom. Então, uma das grandes características do processo de vendas, né, sim, o vendedor em um certo tom, o vendedor, a vendedora, ele precisa ter vaidade. Ele precisa ter vaidade, precisa ter esse orgulho do trampo bem feito, da meta batida, do cliente envolvido e feliz com o processo de vendas. Ele precisa ter essa vaidade, mas se ele não dosa, principalmente na liderança, essa vaidade vai bater lá em cima e vai querer trazer todos os louros, todos os holofotes, toda a luz para si mesmo, e ao invés do líder, que na verdade o líder tem que trabalhar para o sucesso do seu time. Aí a gente fala sobre a liderança servidora, que é bem o que você está falando. É o líder que serve o teu time. Uhum. Mas a liderança servidora não precisa ser capataz, não é aquela que vai ficar lustrando o sapato do vendedor E a nem todo capacho, momento. né? E nem capacho. É. Não precisa ficar lustrando o sapato do vendedor a todo momento, não é esse tipo. Mas é servir todas as ferramentas que o seu time precisa, é servir o ombro quando for necessário, servir uma orientação para o teu time crescer. É servir também o cliente, em algum momento, chegar numa negociação e ensinar aquele pessoal na prática. É servir, às vezes, um ambiente, controlar um ambiente melhor. Isso é servir. E é você entender que a servidão desse líder, ela funciona muito bem para que o próprio time floresça e cresça. Então, o líder tem que entender que no time dele haverão outros líderes, outros gestores, até melhores do que ele. Sim, senhor. E está tudo certo. O trabalho dele é desenvolver pessoas. E quanto mais eu tenho pessoas sendo desenvolvidas e um processo firmado em um resultado muito claro, o resultado positivo, ele é fruto, ele é consequência de uma boa gestão. Isso aí. Eu não preciso ficar cobrando. E aí a gente entra naquele lá que o cara cobra venda, mas ele não acompanha a negociação, não acompanha a visita, não acompanha a prospecção, Sim. ele não acompanha o que a gente chama de meta de performance, meta de resultado. Sim. Até antes disso, eu diria o seguinte, né? E para a gente estar trazendo essas analogias, né? Primeiro a gente falou aqui, você falou do líder capacho. Qual é a diferença, então, né? Eu refletindo aqui, entre o líder capacho e o líder servidor? É que o líder capacho entrega o que as pessoas querem. Boa. Como ele quer ser sempre o queridinho, ele entrega somente o que as pessoas querem. O líder servidor entrega o que as pessoas precisam. Faz todo sentido, Hugo. Não é? Faz todo sentido. Porque eu olho para o líder servidor, ele olha para aquele potencial a ser desenvolvido, ele desenvolve. Ele pega no pé na hora certa. Ele elogia em público. Sim. E corrige em particular. Sim. Não é? E essa é uma máxima, né, cara? Elogiar em público, corrigir em particular é uma máxima de qualquer liderança. Mas poucos fazem, né? Mas poucos fazem. Por quê? Por conta da vaidade. Porque quando eu estou dando bronca no Luiz na frente de todos os coleguinhas, eu estou demonstrando o meu poder sobre o Luiz. Legal? Agora, claro, como eu quero só a luz para mim, mas preciso te elogiar de alguma forma, aí eu te elogio lá escondido, que é um negócio que fica só entre nós dois. Não, velho, é o contrário. Eu tenho que pegar no seu pé, na salinha, na boa, com respeito, e ainda trazendo assim, Luiz, entendeu? Me traz feedback sobre isso e tô à sua disposição para a gente juntos se melhorar. É isso. E elogio é na frente da galera. Que a gente queria homenagear aqui hoje o Luiz, porque, cara, essa semana, estamos terminando a semana, o Luiz deu um show de vendas, assim, em 2 casos que eu acompanhei diretamente. Ele, foi incrível na abordagem do cliente. Luiz, parabéns. Cara, isso é para trazer todo mundo junto. Então, acho que a grande questão é essa, entre o líder capacho e o líder servidor, é que o líder capacho, ele quer ser somente amiguinho e entrega o que as pessoas pedem e querem. E o líder servidor entrega o que as pessoas efetivamente precisam. Faz muito sentido. E eu estava refletindo sobre o que você falou um pouco antes, sobre vaidade, sobre confiança. Parece que nós estamos aqui lidando com elementos, né? Que nem aquele filme que você assistiu ali, que fica lidando com os elementos emocionais. E é papel da liderança entender aquelas coresinhas, aquelas bolinhas, né? É papel da liderança entender isso. E aí vamos pensar o seguinte. Eu entendo que o vendedor precisa ter vaidade. E aí a gente precisa desenvolver, porque tem muitos que nem isso tem. Isso, eles chegam nos nossos times machucados com problema de autoestima terrível. Aí a gente tem autoestima, autoconfiança e vaidade que eu preciso lidar para que ele seja um bom vendedor. O bom vendedor é que ele tem sim uma dose de vaidade, porque ele coloca o quê dele ali em cima daquele negócio, vai desenvolver aquilo, mas sem autoconfiança, a vaidade ela é quebrada na primeira objeção. Opa, repita isso, adorei. Sem autoconfiança,
A vaidade é quebrada na primeira objeção. Excelente, cara. E você precisa ter autoconfiança, desenvolver a autoconfiança. Autoconfiança no vendedor. O vendedor entendendo quão potencial ele é, o como ele está, em que momento ele está, e coisas que ele não sabe tudo bem, mas ele tem um suporte. Aí ele tem a liderança. Aí ele tem a liderança, justamente. A autoconfiança, ela se desenvolve porque não é sozinho. Eu não sou o super-homem, né? Não, peraí. Eu tenho autoconfiança porque eu confio em mim mesmo, mas eu tenho suporte. Porque onde eu não souber, eu tenho alguém que me ajuda. É isso aí. É isso que você também, enquanto líder, tem que desenvolver no seu time. E aí a gente dosa a vaidade, por quê? Porque além da autoconfiança, ele pode colocar o jeito dele. É o atendimento dele. É ele como ser humano, ser único, específico. E aí, você tem aquele vendedor que ele tem um sotaque diferente. Ele tem um jeito diferente. Ele é um pouco mais falastrão. Ele é amigo, o outro é mais seco. E você não precisa colocar todo mundo na mesma forma. Não é conformar as pessoas, mas colocar elas para aflorá-las, para que elas possam desenvolver bem as características pessoais dela. Exato. E aí sim você tem um time plural, você tem um time diverso e que ele vai ter cada um com o seu resultado diferente. E olha que legal, você ter pessoas diferentes, clientes diferentes, e você enquanto líder poder falar assim, o meu time ele é diverso, cada um tem uma característica, mas todos eles têm um resultado que a gente acompanha para que eles sigam esse resultado. Excelente, excelente. E aí tem uma questão muito importante que você trouxe aí, Luiz, e nas minhas reflexões aqui, que é a seguinte, né? Autoconhecimento e canja de galinha não faz mal para ninguém. Opa! O líder precisa se autoconhecer, entender qual é o seu estilo natural de liderança, o seu estilo natural de comportamento e comunicação. Ele precisa conhecer no seu time, em cada uma das pessoas, qual é o estilo de cada um deles. Porque senão ele fica tentando colocar a mesma regra e exigindo os mesmos comportamentos e posições de todo o time de forma linear. E não é assim. Uma coisa que eu insisto muito em times de vendas é que times façam assessment, né, os testes de perfil de comportamento. Sim. Perfil e tendências de comportamento. Porque muito do que você vê no dia a dia de vendedoras e vendedores, na verdade, são comportamentos naturais deles, que sob pressão, e vendas têm pressão o tempo inteiro, aquilo salta. Se você não sabe o perfil de comportamento do seu time, você não sabe efetivamente como lidar com cada um deles. Se você for um líder minimamente humanista. Sim. Legal, minimamente humanista. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é exatamente o que você trouxe. Times precisam ter diversidade de comportamento. Porque se você tem o time inteiro, todos pensando mais ou menos da mesma forma, você só vai conseguir atender o mesmo tipo de cliente, o mesmo tipo de problema e resolver o mesmo tipo de situações. Quando você tem um time diverso, que pensa de forma diferente, que entende, compreende o cliente de forma diferente, você começa a distribuir esse time entre oportunidades diferentes, entre soluções diferentes que a sua empresa pode oferecer, e aí você consegue avançar num espectro de mercado muito maior. E é muito louco, porque você percebe quando você tem um time, mesmo ele sendo muito diverso, e o líder imprime ali um estilo, as pessoas começam a ficar com um jeito parecido, cada um com a sua característica. Isso é verdade. Elas assumem comportamentos iguais. O jeito de falar, os trejeitos, as dicas e tudo, elas vão assumindo ali algo muito parecido. Então, eu falo com muito orgulho que eu tenho um time que, de certa forma, ele parece comigo. E aí, às vezes, eu olho e falo assim, nossa, esse comportamento já não é tão... eu não gostaria que ele parecesse desse jeito. Vamos puxar pra cá, porque tá parecendo demais. E tem um vendedor meu que é muito legal, porque eu sempre trago a história dele aqui, ele tinha um problema de autoconfiança, eu tenho trabalhado muito. Na reunião dessa semana, eu sempre faço um momento de gratidão na reunião, que é um dos pontos que eu coloco ali, um pilar de espiritualidade dentro da minha reunião. E aí ele falou, cara, eu quero agradecer aos meus negócios que estão fluindo, graças a Deus. E aí eu falei, meus negócios? Aí todo mundo, nossa, olha o cara. Ele falou assim, não, graças a Deus, tenho feito aqui negócios e tá tudo certo. Eu falei, você virou um homem de negócios, olha que diferente de linguagem. É isso. Aí ele falou assim, não é só isso. Eu tenho conversado com o Luiz e a minha esposa tá trabalhando agora para mim. Então ela ajudou, ela tá ajudando ele. Aí eu já puxei, eu falei assim, bichão, daqui a pouco ela não tá trabalhando para você. Ele falou assim, já percebi, ela tá falando igual a gente, já tá falando a língua igual você tá falando. Que barato. Daqui a pouco ela tá voando. Eu falei, ela vai vender mais que você, cara. É isso. Daqui a pouco ela tem outro mundo, outro negócio. E aí eu falei, pelo que você é grato? Ele falou, cara, porque a minha família tá andando, tá tudo bem. Olha que incrível isso. E aí,
eu falei uma coisa ontem e vou repetir aqui. Nós não trabalhamos por meta. Nós não trabalhamos por dinheiro. Nós não trabalhamos por comissão. Nós trabalhamos por pessoas. Uma pessoa do time, a menor aprendiz, ela falou uma coisa e todo mundo saiu chorando. Ela falou assim, eu falei, pelo que você é grato? Ela falou, pelo meu trabalho. Eu falei, poxa, legal, que bacana, que legal, bacana. Ela, não, é porque assim, eu não tinha dinheiro para comprar presente pro meu pai, foi aniversário dele essa semana, e eu pude falar, pai, escolhe o teu presente que eu vou comprar. Percebe que não é sobre dinheiro, é sobre ela ter a possibilidade de comprar um presente pro pai. É isso. Ela falou, não, minha mãe é falecida, eu não tinha para quem pedir. Então, puxa, agora eu posso comprar um presente pro meu pai. Cara, enquanto você está trabalhando e visando só suas metas, você está esquecendo as histórias que você cria. Você está esquecendo as pessoas que você desenvolve. Aí você vem me falar de motivação, olhando só a meta, sendo que você não paga nem o almoço, a pizza. Cara, isso. Motivação é isso, velho, é sentimento. Motivação é o motivo para a ação. Se você não entende as pessoas e quais são os seus motivos, você não vai ter a ação delas. O que motiva o boi é o pasto, né? A chicotada que ele leva. Né? Então é isso, cara. Não, essa história que você trouxe é fantástica, Luiz, porque, cara, algumas crises nós estamos vivendo no nosso mundo. Legal? Uma delas é a crise de razão. Sim. Bacana? Então todo mundo quer ter razão. As pessoas sabem pouco sobre tudo. Elas, na verdade, as pessoas sabem quase nada sobre as coisas, mas querem ter opinião sobre tudo. Né? E razão é um terreno perigoso, porque é importante em alguns momentos para o líder ter a razão para que as pessoas olhem e falem assim, legal, eu confio nele porque as razões dele nos levam a lugares melhores. Agora, quando a razão vira motivo de troca-tapa no time, isso acaba com as coisas. E a segunda grande crise que a gente vive no nosso mundo hoje é a crise de autoestima. Sim. Né? Num mundo onde a comparação pelos meios digitais ela está extremamente grande, como você desenvolver autoestima nas pessoas e dar para elas a condição delas compreenderem que elas também podem se desenvolver, que elas também podem crescer, que o fruto do trabalho dela, e esse é um dos orgulhos bons de vendas, né? Porque vendas, a gente ainda tem esse que eu faço o meu salário, né? Não tem esse negócio em vendas. Desenvolver nas pessoas a capacidade delas falar assim, não, o meu trabalho ele me honra e honra as pessoas que estão à minha volta, porque as condições que eu desenvolvo, para mim, são condições que eu desenvolvo a minha vida. Né? Vamos falar de funil de sonhos? Então, hoje era uma aula sobre liderança, mas na boa, você que está vendo aí a gente, vou fazer um preâmbulo aqui, esse é um assunto a ser apresentado, cara. Uma vez esse camarada aqui falou sobre, a gente fala muito sobre o funil de vendas, né? As etapas de vendas para distribuir as atividades de vendas ao longo de um funil. Aí esse sujeito aqui me vem falar de funil de sonhos. Presta atenção. Explica pra gente, Luiz. Vou dar um exemplo de 2 semanas atrás. Estava fazendo uma consultoria e aí uma das vendedoras falou assim, cara, me ensina isso. Eu falei, bora, vamos fazer uma reunião só eu e você. E aí fizemos uma reunião, eu falei assim, quais são os seus sonhos? Ela, poxa, eu queria viajar, quero comprar um carro e eu quero ter uma renda que seja superior ou igual ao do meu marido para eu ter liberdade, né? Falei, bacana, ótimo, vamos lá. Quanto você ganha de comissão? Eu ganho 10%, ótimo. Então, para você ter isso, quantas vendas você precisa fazer? Eu quero, não era um exemplo hipotético agora, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Legal, e eu ganho algo em torno de 500 reais por venda. Eu falei, perfeito. Então, vamos calcular aqui quantas vendas você precisa fazer? Aí ela falou, perfeito. Eu falei, agora, a cada 10 clientes que você liga, quantos você consegue converter? Aí ela, poxa, eu converto 3. Eu falei, então, vamos fazer com que isso seja os 30%, vamos aumentar 70% em quantidade de cliente? Aí ela, sim. Fizemos ali a conta e a gente conseguiu entender. Ela falou, cara, então se eu ligar para 10 pessoas por dia, eu vou fechar 3 negócios. Esses 3 negócios, ao final do mês, vão me dar o quanto eu quero? Eu falei, Ela, eu já sei o que eu tenho que fazer todo dia. Eu falei, é isso? É isso. Você entendeu a sua meta diária. 2 meses consecutivos, ela não para de bater meta. O que motiva ela? Cara, é o motivo dela. É o motivo dela. Ela entendeu. E ela falou assim, eu vou dar um iPad pro meu filho. Olha. Ela deu o iPad pro meu filho. Ela falou, agora eu quero... Porque a gente colocou um sistema de bônus, né? Então ela bateu a meta dela. Com a meta dela, ela tem o quanto ela gostaria de ganhar por mês. Mas o bônus
que é assim, ela bate acima da meta, ela ganhava um prêmio. Aquele prêmio era o tablet. E ela deu lá o depoimento, falou assim, meu filho queria um tablet. Eu não vou comprar tablet pro meu filho, eu vou ganhar esse tablet. Olha. E ganhou. Agora, o objetivo é a viagem, o objetivo é o carro. Então vamos pensar o seguinte, senta com o teu time e veja quais são os sonhos deles. Quanto custa esse sonho? O quanto você paga de comissão e qual é o esforço que ele tem que fazer? E aí você vai conseguir entender que aquela pessoa ela vai fazer uma venda porque ela está comprando um pedacinho do carro dela. Ela comprou o pneu, ela comprou o rádio, ela vai entendendo desse Muito jeito. bom, E aí muito bom. isso motiva ela. Cara, eu fico muito feliz quando chega um vendedor meu e fala assim, cara, comprei meu apartamento. Agora você precisa vender? Agora eu preciso vender muito. Ele acorda todo dia com vontade danada de vender, porque ele sabe o que ele tem que fazer. É isso aí. Dinheiro não motiva as pessoas. O que motiva é o sonho. O dinheiro é a realização, é onde você chega para aquilo. Então, o funil de sonhos é isso, calcula sonho, comissão, quanto você paga de comissão para ela entender quantas vezes ela precisa fazer. Divide isso por dia. Ela sabe quantas vendas por dia ela tem que fazer. Excelente. E quando o Luiz trouxe essa questão do funil dos sonhos, né? Eu falei, cara, é claro, porque pensa, o resultado financeiro da venda, ele é meio, ele não é fim. Não é fim. Porque para a empresa, uma venda bem feita, uma meta batida, é a lucratividade que ela precisa para manter a empresa. É a lucratividade. E se não for, alguma outra coisa está errada. Né? Então, assim, o pessoal vende, bate meta de vendas e a empresa continua financeiramente ruim, então o problema não está em vendas. Não está em vendas. Legal? Então, assim, para a empresa, a venda bem batida, a venda bem feita, a venda lucrativa é a manutenção da empresa, é a manutenção de empregos, é a estrutura financeira de um fundador, de um CEO ou de conselheiro ou de acionistas que estão apostando ou não, investindo naquele negócio. Isso é para a empresa. Mas para o colaborador é outra coisa. Sim. Para o vendedor é outra coisa. Quais são? E eu achei fantástico esse negócio do funil dos sonhos. Porque para ele, somente o dinheiro não faz sentido frente ao esforço que ele tem que fazer para alcançar. Sim. Então tem que ser outra coisa. Num mundo em desmaterialização que a gente vive, né? Porque hoje... Mas é muito interessante porque, assim, as principais coisas que fazem sentido para a nossa vida já não eram materiais. Não eram. É o sorriso do filho. Exatamente. É o aconchego da esposa, do marido. Exatamente. É a felicidade do pai, da mãe por ver você crescendo. Não é? É aquele abraço do amigo que fala assim, pô, cara, tô feliz por você, tô feliz pelo teu crescimento. Saca? É isso. O que vale a pena na vida é isso. Quando você líder, e aí olha a oportunidades que você tem, velho. Quando você líder consegue conjugar esses sonhos das pessoas com o resultado da organização, cara... É céu de brigadeiro o negócio. O Gustavo Cerbasi fala no seu livro A Riqueza da Vida Simples que a maior parte da riqueza não está no dinheiro. Está na simplicidade, está na felicidade, está no desfrute que você tem com aquilo. É isso aí. E aí isso cara, é absolutamente gostoso quando você tem um limite de dinheiro que você alcança e você fala assim, esse valor eu posso gastar. Liberdade está dentro desse limite que a gente colocou. E eu falo assim, hoje eu posso comer sorvete naquela sorveteria top. É caro, mas, cara, hoje eu posso. Eu reservei esses R$50, eu vou torrar esses R$50. Da melhor maneira possível, porque eu mereço. Eu trabalhei tanto para conseguir esse dinheiro. Eu não estou falando da quantidade. Não estou falando de helicóptero, desses carros chiques que você fica... Não é isso, não. Você pode chegar lá. Mas eu tô falando da simplicidade, cara. É comprar aquele chocolate que você gosta e comer e desfrutar ele. O teu vendedor tá esperando isso. É isso aí. E aí ele fala, aí o líder chega e fala assim, o time não tá engajado comigo, eles não estão batendo meta. Cara, qual é o sentido daquela meta? Exato. A meta é pra deixar você feliz? É pra ele ficar bonito na foto? É pro board ficar ok? Cara, eles estão um pouco se lascando pro board. O que ele quer saber é o quanto vai cair na conta dele. Nossa, mas eles estão muito pensando em si mesmos. Não, é você que não conseguiu conectar com o sonho dele. Você que não conseguiu motivar essas pessoas. Você está tentando motivar elas pela pressão do status. Cara, ninguém está querendo saber se você vai ficar rico ou não. O seu bônus é top. Aí, o time passa o ano inteiro só na chibatada. Chega no final do ano, todo mundo recebe o seu décimo, o seu
bônus, que aí você olha e fala, puxa, podia ser melhor. Uhum. E aí os diretores todos fazem a sua retirada. Essa informação vaza. Aí, negão, fica o tempo todo o pessoal comentando. Nossa, mas o pessoal tirou tanto. Meu Deus, podia ter feito mais pra gente. Claro, se você tivesse trabalhado pro sonho de todo mundo, cada um estaria satisfeito dentro do teu próprio sonho. É isso aí. Poxa, eu não consegui. Cara, então eu vou te ajudar a você conseguir o teu sonho. O teu sonho talvez é uma casa, o teu sonho talvez é uma viagem, é um curso, não sei qual que é. Então cada um custa de um jeito. Então não estou falando que eu posso dar 1.000 para você e 2.000 para mim e eu sair insatisfeito e você ficar satisfeito. É isso aí. A gente está falando sobre esse estilo de liderança, uma liderança próxima, uma liderança humana, é uma liderança motivadora. Exato. E aí é o seguinte, né? Amiga, amigo, líder de vendas. Você pode estar numa organização, numa empresa, que você fala assim, pô, a cultura dessa empresa onde eu estou aqui, beleza, parece que dá. Parece que dá para desenvolver uma liderança como o Luiz e o Hugo estão falando aqui, né? Pô, porque já é uma empresa mais humanizada, é uma empresa que compreende esse movimento de engajamento mesmo, né? Não é forçar engajamento, compreende as pessoas, legal. E aí você vai ser feliz dentro dessa organização que já tem algumas possibilidades, legal? Nem vou falar da empresa que efetivamente já faz esse tipo de coisa mais humana todo dia, o dia inteiro, legal? Agora, você pode estar numa empresa e falar assim, ih, Luiz e Hugo, esquece, velho. Aqui não dá para fazer. Aqui não dá para acontecer desse jeito. Aí tem um conceito, dá tempo? Eu vou trazer aqui um conceito que eu aprendi há muitos anos atrás, Boa. que eu sempre achei muito interessante, que é um conceito que chama ilha de competência. Legal. Conhece, né? Você já me falou dele. O que é ilha de competência? Você já trabalhou naquela empresa? Que a empresa, assim, até o clima da empresa, a cultura organizacional meio pesada, meio complicada, mas tinha aquele departamento, velho, que as pessoas são felizes ali, os liderados compreendem o líder, eles lidam com as coisas de uma forma legal, as pessoas produzem mais, são mais engajadas, motivadas, elas estão mais dentro do que precisa ser entregue. Os resultados daquele time, daquele departamento são incríveis e os problemas são mínimos, porque eles acabam resolvendo ali dentro. Cara, como é que existe numa empresa que a cultura natural da empresa não daria espaço para isso? Como é que existe um departamento que as coisas acontecem bem? Ilha de competência. O líder daquele departamento, ele sabe o quê? Compreender a cultura organizacional da empresa e trabalhar no limite dela, segurar a onda da pressão que ele recebe do board, da diretoria, de quem está acima, legal? E formar uma cultura dentro do seu departamento. Formar uma cultura, um ambiente do seu departamento, dos seus liderados. Legal? É lógico que, hora ou outra, esse time vai sofrer por interferências da cultura geral, mas ali dentro daquele time as coisas funcionam, porque esse líder sabe segurar a onda da pressão que vem de cima e sabe distribuir as responsabilidades, as condições para o time que está aqui embaixo. E mesmo que algumas coisas ele não consiga, ele fala, e o time reconhece isso, que o time fala assim, não, a gente sabe que você faz pela gente tudo que você pode. Tem coisa que não vai dar para fazer e está tudo bem, porque a gente sabe que na média geral aqui da empresa a gente está muito melhor que os outros. Imagine você, líder de venda, você gerente de venda, você diretor de vendas, se você conseguisse fazer uma ilha de competência no departamento de vendas que você lidera, mesmo que a cultura organizacional da sua empresa não seja tão boa assim. Pensa nisso, é um negócio interessante. Percebe que o Hugo falou bastante da ilha de competência e aí tem uma questão que fica muito sobre o líder, o clima. Sim. E a gente sempre fala isso, né? O clima do departamento é responsabilidade do líder. Às vezes o clima está ruim, é porque você não está gerenciando isso. É isso aí. Aí você cria uma ilha de competência, mas você deixa os teus liderados serem fritados pelos outros departamentos sem protegê-los. Isso, nossa, é terrível, conheço. E aí você tenta fazer ali, e aí começa ele ser fritado por outros. Ou você criou um processo, esse processo começa a desandar e você não gerencia esse processo. Indo muito claramente, tá? Distribuição de lead, a gente falou sobre isso. Tem que ter uma regra clara.
Para não ficar sendo... Você ter dentro uma desconfiança de tipo, pô, peraí, tá tendo um favorecimento aqui. Então, o clima em si é responsabilidade do líder, ele precisa fazer isso. E como que a gente faz isso? Com uma comunicação muito clara e muito transparente. Que é um dos pontos que a gente colocou no nosso roteiro aqui. Comunicação clara e transparente, isso faz parte para que o clima ele volte, ele fique equalizado. Então, quando eu tenho uma regra de comissionamento absurdamente complexa, quando eu tenho uma divisão de leads que, cara, gera ali uma desconfiança, um favorecimento. Quando eu não tenho gestão sobre alguma crise, cara, o clima começa a implodir mesmo dentro de uma ilha de competências. Às vezes você está ali com um clima legal, o pessoal trabalhando bem, mas começa a ter um atrito e você não puxa e já resolve na hora. Deixa para 2, 3 semanas, resolve isso depois, ou não trata esse assunto. Então, isso vai implodindo o seu time. Então, o líder ele tem que ter um ouvido muito atento às coisas que estão acontecendo, aos sinais que o time coloca. Às vezes ele não consegue chegar para você e falar, cara, tá rolando uma treta ali, ó. Você não tá vendo, mas o pessoal tá trocando mensagens e, puxa, não tá legal. Tem uns que não tem essa... No grupo de WhatsApp que você não está. Que você não tá, né? É todo sem o chefe, sabe? Você não tá nesse grupo, mas tá todo mundo conversando. E um fica engalfinhando o outro ali e você não sabe. Perceba os sinais. O que é o sinal? Olha para a pessoa, vê se ela está trabalhando feliz, escuta o que ela está falando com o cliente, percebe a hora que ela chega, a hora que ela sai. São pequenos sinais. Às vezes as pessoas não estão se olhando. Então você tem que ser sensível a essas pessoas e entender, pô, peraí, o que aconteceu? Por que você não está... Você falava tão de forma alegre, agora você está meio para baixo, tá tudo bem com você, com a família. E aí você começa a perceber o teu time e ele fala, ai, tá bom, putz, vamos tomar um café. Essa é a proximidade. É isso aí. Entende? Então, a comunicação clara e transparente. E com isso, o que vem? Processos. Eu gostaria até de bater... Eu tô achando que até pelo tempo tem um outro item que vai ficar pro próximo aulão. Porque, gente, a gente é muito animado quando a gente faz roteiro. Mas para eu e o Luiz aqui para dar exemplos. O papo vai embora, certo? Mas sobre transparência. Tem uma frase que eu adoro em comunicação que diz assim, que comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que você entende. Perfeito. Legal? Então, eu como agente de comunicação, eu tenho que perceber o tempo inteiro se o que eu falo está sendo compreendido por você. Legal? A comunicação só existe quando eu consigo confirmar, validar que você compreendeu ou que você chegou num ponto de dúvida para ser esclarecido. Legal? Então, comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que você entende. Quando a gente está falando de time, nós temos que ter, e aí mais uma vez, o porquê reconhecer o estilo, o perfil de comportamento de cada pessoa do meu time. Porque para cada uma delas eu vou ter que me comunicar de forma diferente. Sim. Para cada uma delas eu vou ter que exemplificar, validar o conhecimento ou a informação entregue de forma diferente. Porque se as pessoas... E parte da comunicação transparente que você disse é assim, além de ser transparente, ela precisa ser inteligível por cada membro do time. Porque aí as pessoas... E aí, de novo, né, a gente falou, inclusive tem um recorte nas redes sociais que a gente fala isso, né? As pessoas não conseguem se engajar naquilo que elas não conseguem compreender. Perfeito. Né? No exemplo anterior a gente falou sobre meta, mas é para tudo na comunicação dentro de um time. Então, ser transparente é também validar se a comunicação que eu passei é uma comunicação que está funcionando para as pessoas que estão recebendo. E você valida perguntando para elas. É lógico. Fala para mim, o que é que você entendeu sobre isso? Legal. E assim, ninguém entende tudo. Então, quando você comunica alguma coisa que é complexa e não tem nenhuma dúvida, tem um problema. Que todo mundo está com dúvida. Eles podem não estar querendo falar para você que estão com dúvida. E aí é outro problema. Problema, inclusive, de engajamento, de liberdade que você tem com o time. Legal? Porque as pessoas precisam validar, elas precisam perguntar para poder entender, elas precisam aplicar para poder entender. Exatamente. Né? Elas precisam entender, praticar, aplicar. E às vezes elas precisam até falar para o cliente isso. É isso. Então você comunica alguma coisa que ela vai explicar para o cliente. Então, numa reunião, e aí a gente pode até fazer um episódio só sobre condução de reunião. Em uma reunião, vamos olhar um ritual de gestão, tá? Falando sobre liderança. Tem muitos líderes que não aplicam uma reunião semanal, uma reunião quinzenal com um roteiro definido. Não olham os números, olha a hora que dá. Então, esse é um ponto. Comunicação clara, ela vem com uma cadência de comunicação correta. Então, imaginar o seguinte, eu tenho o meu período de reunião.
neste período a gente vai falar sobre isto, isto e isto. Fora isso, a gente vai trocar ideia, a gente vai fazer WhatsApp, vamos fazer reuniões particulares, mas neste momento, a comunicação vai ser clara. O time todo vai estar reunido. A gente vai falar uma coisa para o time, eu não vou apontar dedos, mas eu vou evidenciar coisas boas e vou fazer recados de maneira geral sobre tudo que tem que ser falado. É isso aí. Então a gente não deixa passar nada. A gente toda semana, a gente vai falar sobre isso. Olha, o time está falhando nisso. Pessoal, olha só, vamos conversar aqui. A gente está tendo uma falha. A falha está nesse ponto. O que a gente pode fazer para melhorar? Só que mesmo assim tem gerações diferentes na mesma reunião. Opa. Então uma pegou rápido. A outra você vai ter que falar 3, 4, 5 vezes para ela entender. E é papel do líder falar para o teu próprio time, olha, não desmereça o outro que é um pouco mais velho, o outro que entendeu um pouco mais devagar, o outro que tem um pensamento mais racional, o outro que é mais visual. Então vamos ajudar uns aos outros aqui. E a gente, de novo, a gente não está falando de assistencialismo, a gente está falando de humanização. Boa. Repita isso. Não estamos falando sobre assistencialismo, a gente está falando sobre humanização da liderança. Dessa frase. É esse o ponto. Verdade. Então, é estar mais próximo das pessoas. Porque a gente vive uma sociedade doente. É isso. Você tem pessoas que estão com burnout, você tem pessoas que estão ansiosas, tem pessoas que estão depressivas, você tem pessoas que estão agressivas. Então, muitas vezes isso não está aflorado numa reunião, mas você sabe que tem pessoas assim, você precisa gerenciar isso. Para que você não seja o causador disso nas pessoas. Nossa, Luiz. Incrível. É isso. E aí aquela história, né? Você puxou de processo, mas eu acho que talvez acho que tanto processos quanto, não sei, né? Como o outro item que está aí no roteiro, a gente deixa para o segundo aulão. Sim. Porque, cara, é tão profundo isso que você trouxe. Tem uma frase que eu uso no final das minhas palestras de liderança, que é assim: não existe se desenvolver como líder sem se melhorar como pessoa. Ótimo. Né? E é o que você trouxe. Nós como líderes, nós não somos perfeitos. Muito longe disso, na verdade. Né? Se você não compreende que se desenvolver como líder é se melhorar como pessoa, cara, você vai estar se desenvolvendo do lado errado. Exigindo de você e exigindo dos outros coisas que não funcionam. Porque no final do dia, nós precisamos, e como você bem trouxe, nós estamos vivendo numa sociedade doente. Né? Esse episódio está sendo gravado e lançado, né, no dia, hoje é dia 24, não é isso? Isso. 24 de setembro, no meio do Setembro Amarelo. Exatamente, faz todo sentido. Aqui estamos finalizando o Setembro Amarelo. E uma coisa que eu sempre falo, Setembro Amarelo e outras cores de meses, é assim, legal, segunda-feira vai ser dia 30 de setembro. Acabou o Setembro Amarelo. E aí? No próximo mês, então, lascou-se. Você entendeu? Não, e daqui claro para frente, o Setembro Amarelo é um mês de se lembrar, mas para a gente garantir ou proporcionar segurança para a saúde mental das pessoas durante todos os outros 11 meses. E aí tem um ponto que você comentou muito bem, Hugo. E você sempre fala isso, né? Quem é o maduro da relação? Quem é o adulto da relação? Quem é o adulto dessa relação? O líder tem que ser o adulto da relação. É genial, é isso aí. E como você faz isso? Um adulto, ele tem experiências, ele cria suas próprias convicções com base nas suas experiências e as suas, como ele anda com isso. Legal. Mas, aí você sabe aquela palavrinha que fala assim, não vamos falar sobre mindset, porque já está batido. Tá bom, tá batido, mas você não entendeu. Tá bom, tá batido, mas você nunca foi lá e fez uma terapia. Tá bom, tá batido, mas você nunca se propôs a estar frente a frente com um profissional da inteligência emocional para te ajudar nisso. É isso aí. Aí você acha que psicólogo é coisa de doido? Que você nunca foi para isso, né? Cara, o teu time tá precisando também dessa ajuda. E como é que alguém que não entende vai ajudar alguém que precisa? É isso aí. Você precisa se conhecer. Você precisa ir para uma terapia. Você precisa fazer um autoconhecimento. Aprofundar nisto. Porque eu te falo uma coisa. A tua casa também precisa disso. Opa! A tua vida precisa disso. A tua saúde precisa disso. Se você não tiver com essas coisas alinhadas, como é que o teu time vai falar para você uma coisa que você nem entende? É isso aí. Como é que ele vai compartilhar contigo algo se ele sabe que você trabalha 14 horas por dia, não se exercita, não cuida da tua saúde, não liga para tua família, você não vai para casa, não volta para casa, sua esposa liga, você não atende, seus filhos ligam, você não atende. E aí você quer cobrar resultado do time? O time vai olhar e falar, se você trata o seu filho desse jeito, você vai me tratar desse jeito também. Então não, cara. Veja, a gente não está dividindo vida pessoal de vida profissional. A gente está falando sobre a base elementar da vida. É o sentimento. Como é que você vai ser maduro em uma relação se nem na tua vida você é maduro?
Então, primeiro, quebra esse preconceito. Ah, eu sempre falo, esse negócio de coaching, não sei o que, tá bom, mas você já sentou frente a frente a um bom? De um bom. Isso. E falou, cara, Isso. que coisa ruim você tá falando? Você nunca se experimentou? Você acha que o corte do TikTok que você fica vendo diz tudo sobre aquelas pessoas? Não diz nem sobre a gente. Eu ponho um monte de corte, o Hugo também. É isso aí. Então você não conhece a gente pelo corte, você está vendo a gente pela frestinha. Agora, não fique com este preconceito na tua mente. Vá procurar ajuda. Às vezes quem está precisando de ajuda é você, líder. É você que está precisando. Nossa, eu sabia que quando a gente puxou o primeiro aulão de liderança, eu sabia que esse negócio ia ser casca grossa, né? Para você que está assistindo aqui, a gente já estamos há 50 minutos aqui falando no primeiro aulão de liderança sobre vendas. Eu gostaria de trazer alguns highlights aqui, Luiz, só para a gente ir finalizando, porque assim, lógico que tem 3 ou 4 grandes assuntos que a gente quer abordar nos aulões de liderança de vendas. E é claro que na nossa coragem aqui a gente achou que ia caber uns 2, 3. Só nesse episódio. Vê que aqui a gente começou... Gente, é a nevezinha do topo do iceberg falando aqui de... Hoje a gente falou de comunicação e relacionamento. Perfeito. Certo, Luiz? Então, alguns highlights, né? Quais são os primeiros tipos de liderança, aqueles primeiros tipos que você colocou no começo do episódio? Fala aí. Liderança capataz, liderança capacho e a cartesiana. E a cartesiana. Isto. Liderança capataz, acha que tudo funciona no chicote. Liderança capacho, só quer ser amado, mas não cobra ninguém. E a liderança cartesiana é o Zé Regrinha, que às vezes nem escuta o cliente. É isso aí. E aqui a gente já começa a diferenciar quem é líder de quem é gestor. Perfeito. Legal? Porque líder lidera pessoas de forma humana. Gestor, ele gerencia métricas, metas e processos. As duas coisas são importantes, mas cada qual no seu lugar, certo, Luiz? Perfeito, perfeito. A gente está falando de liderança. Falamos bastante sobre humanização. Humanização. E aí falamos de um tipo de líder que, no final das contas, a gente entende como sendo o líder mais apropriado, que é o líder servidor. Perfeito. Legal? Líder servidor. Se você não leu o Monge Executivo até hoje, Tigrão, te vira. Valer. Legal. Ah, mas é um livro que está batido. Cara, de novo, Monge Executivo e Canja de Galinha não faz mal para ninguém. Para um tempo, cara, é um livro que em 2 sentadas você lê ele, certo? Sim. E tem a versão já, a versão antiga, a versão mais nova, atualizada, tem né? Audiobook. Tem também, audiobook, né? perfeito. Rapidinho. Né? Não tem desculpa. É isso aí. Então falamos, na verdade, aqui de outras coisas também, como da questão de liderar as pessoas, mas liderar os seus sonhos. Falamos de... Funil de sonhos. Por favor. Funil de sonhos para que você possa motivar o teu time a entender o que motiva ele, ou seja, sentar com ele, ver qual é o sonho dele, quanto custa esse sonho e quanto que ele precisa vender para atingir. E o papel do líder é fazer com que ele atinja os sonhos dele. É isso aí. Falamos sobre cultura organizacional, cultura da empresa e quanto ela influencia no processo de vendas, certo? Sim. Influencia no departamento de vendas. E chegamos à conclusão que a sua empresa pode ser uma empresa mais humanizada e toda essa liderança mais humanizada em vendas possível de ser implantada nela. A sua empresa pode não ser tão humanizada assim. E aí você tem uma escolha de desenvolver uma ilha de competência dentro da sua organização, fazendo com que o seu time de vendas seja um time humanizado e que você, como líder, você consiga segurar a pressão que vem da diretoria e distribuir essa pressão de forma mais tranquila, desenvolvendo o seu time e entregando mais resultados. E claro que falando sobre os seus próprios limites, e o time vai entender isso. Cara, até aqui não dá mais, eu não consigo, fiz o máximo que eu pude, mas dali para frente a gente vai ter que seguir o processo da empresa. O time entende isso. É legal. Falamos sobre o autoconhecimento e principalmente aí eu vou deixar para você trazer essa questão de novo, Luiz. Líder, o quanto você precisa se desenvolver como pessoa para se melhorar como líder e saúde mental, já que estamos aqui em Setembro Amarelo, não é firula e é uma coisa que você, como líder, precisa buscar, né, Luiz? A pressão na dose certa, ela faz com que as pessoas evoluam. A pressão na dose errada faz com que elas sucumbam. É isso aí. Então a gente tem que tomar um cuidado muito sério, porque eu estou liderando pessoas, seres humanos, e eles precisam desses elementos, como a gente falou aqui, vaidade, autoconfiança, autoconhecimento. Eles precisam disso. Então eu preciso entender quais são esses elementos, como que eu funciono, para que eu possa oferecer alguma coisa para o time. A gente está falando de líder servidor. E como é que eu vou servir uma proteção emocional, uma proteção mental, uma proteção intelectual, uma proteção sentimental? Como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço essas coisas. É isso aí. Então vá se conhecer, porque a responsabilidade
sua fazer isso com o time. É isso aí. E assim, me chuta a canela se eu estiver falando besteira, eu gostaria de encerrar a parte de conteúdo, que a gente precisa encerrar o programa já, com uma frase que eu gosto muito, que é: você precisa ser o exemplo da fé que você professa. Líder, você tem que ser o exemplo da fé que você professa. Então, assim, se a tua energia de resultado, de humanização, de integração, engajamento com o time é a fé que você professa, você tem que ser o exemplo dela, não tem como fazer. Em vendas, a gente fala muito sobre ser interessante para não ser interesseiro, certo? Em liderança, a gente fala a mesma coisa. Você precisa ser interessante para que as pessoas possam querer ser lideradas por você. E você é uma pessoa interessante? Em qual sentido? Boa. Se você é uma pessoa interessante no sentido de desenvolvimento humano, desenvolvimento próximo, as pessoas vão querer estar perto de você e vão querer ser lideradas por você para aprender contigo e evoluir. Então, se torne uma pessoa interessante, um líder interessante, desenvolvendo a si mesmo, porque elas vão querer se desenvolver como você. Essa é uma grande lição que eu acho que precisa ser feita por você, líder. Se desenvolva. Isso te torna você mais interessante, as pessoas vão querer ser lideradas por você. Olha só. É isso? É isso. O que não fazer em vendas, vou pedir pro Vitão até falar no meu ponto aqui. Vitão, esse era o episódio, qual número mesmo, Vitão? Vou encontrar ele ver. 25º episódio da segunda temporada. Estamos fechando agora 25 horas na segunda temporada de conhecimento sobre vendas para vocês, né, Luiz? E olha só, o que a gente tem provado aqui, Hugo? Ser constante é possível. É isso. Você que quer fazer o seu podcast, você que quer fazer o seu negócio e não sabe, a gente está provando para você. A gente tem uma vida corrida igual a sua. A gente, para estar aqui, também teve que tirar alguns compromissos da agenda. A gente também está decidindo por algumas coisas. E isso é o que faz a gente estar aqui constantemente. Então, seja você também uma pessoa constante. É isso aí. E é claro, para você, empresa, que quer patrocinar um podcast, vem falar comigo, vem falar com o Luiz. O que não fazer em vendas, estamos aqui nos aproximando de patrocinadores de temporada inteira ou patrocinadores de episódios específicos, inclusive trazendo executivos da sua empresa para conversar sobre vendas aqui e falar mais como são realizadas as vendas dentro da sua empresa. E é claro, para isso, se for procurar o Luiz para saber sobre patrocínio, Luiz, em qual rede social as pessoas te acham? Pode procurar no LinkedIn Luiz Schmidt ou no Instagram Luiz Schmidt também. Luiz Schmidt. Eu puxei tão rápido, aí o Vitão colocou ali pra gente. É isso aí. Luiz Schmidt no Instagram. Pode falar com a gente lá. É isso aí. Você me acha no LinkedIn, certo? Como Hugo Palestrando no LinkedIn, também no Instagram como Hugo Palestrando. E vamos conversar sobre patrocínio. E é claro, você quer levar palestras nossas para sua empresa, para suas convenções de vendas, para convenção de final de ano, conversa comigo, conversa com o Luiz. Inclusive tivemos recentemente numa empresa fazendo uma palestra conjunta. Foi muito divertido, né? Foi muito legal. E uma empresa com 300 pessoas numa convenção de vendas, foi muito bacana. Você sabe que uma aluna no meu curso de vendas, ela estava na festa, servindo na festa, e o pessoal comentando da nossa palestra. Você tá brincando. E aí eu fui dando aula para ela essa semana, ela falou assim: você palestrou no evento tal? Eu falei, poxa, eu tava lá no buffet servindo. E ela é minha aluna. Olha só, que mundo pequeno. Pequeno demais, pequeno demais. Então convide a gente, vai ser um prazer falar com vocês. E é lógico, vem pro Que Não Fazer em Vendas, assista a gente, siga a gente todas as terças-feiras, às 21h30 na Vesa TV. E é claro, distribuídos aí ao longo também da programação. Certo, Luiz Senso, então? É isso, esperamos que você tenha tido um conteúdo muito bom, tenha absorvido bastante coisa, papel e caneta. Não consegui, tal, volta lá e com certeza você vai usar. Se você também quer mandar para o teu líder, por favor, compartilha com o teu time, vai engrandecê-lo. É isso aí. Muito obrigado, Luiz Schmidt, muito obrigado, Vesa TV. Encerramos nesse momento o 25º episódio da segunda temporada do Que Não Fazer em Vendas. Na próxima semana estaremos aqui de volta. Com especialista de LinkedIn na próxima semana. Não percam. Não percam. Muito bacana. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.